tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Preveste UEA, temporada 2025. Eu sou o professor André Menezes de Biologia, o brabo da Biologia, o Mr. André Bio. E, gente, ano de 2025, muitas novidades pra vocês, coisa muito boa vindo por aí e muitas aprovações, se Deus quiser, galera. Eu sou o professor André Menezes, sou do sexo masculino, sou branco, tenho estatura mediana, uso calça jeans e camisa preta. Vamos à nossa aula de hoje, galera. Hoje vamos falar sobre histologia, organização dos tecidos e tecido nervoso. Primeira questão já é questão da nossa UEA do ano passado. Questão quente pra gente. Vem comigo. Analise a ilustração de parte da organização anatômica do corpo humano. Olha só, ele coloca pra gente o tecido muscular e ele coloca o músculo. Do outro lado, ele bota um osteócito, um tecido ósseo e um osso. Bem, de um lado eu tenho célula, certo? De um lado eu tenho célula. Célula formando tecido. Tecido formando órgão. Órgão e órgão formando um indivíduo, um conjunto de órgãos. O que ele está falando pra gente nessa questão? Bem, ele fala sobre estruturas anatômicas humanas ilustradas correspondem, letra A, as organelas constituintes das células dos sistemas fisiológicos. B, a organização de células, tecidos, órgãos e sistemas. C, a sistemas exclusivos das aves e dos mamíferos. D, a um único sistema de nosso organismo. E letra E, ao metabolismo fisiológico dos órgãos estruturais. Bem, galera, vem comigo. Preparei para você aqui entender fácil, fácil, fácil. Na questão ele dá pra gente uma célula, depois da célula ele te dá um tecido, depois ele te dá um órgão, te dá um indivíduo. O que é isso, gente? Organização dos seres vivos. Na organização dos seres vivos, nós temos a seguinte análise. Veja, a menor unidade, tá? Que nós temos, que é uma unidade química, que é um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Átomo se organiza formando moléculas, moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas, certo? Formam em seguida organelas, que são menores unidades celulares. Organelas formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas e que formam um indivíduo, um organismo. Então, olhando para a gente, nós somos organismos, nós somos indivíduos, certo? Nós somos formados por um conjunto desses vários elementos aí. Quando nós analisamos o enunciado da questão, ele coloca pra gente os tecidos e suas organizações. Ele coloca lá uma célula muscular, formando um tecido muscular. Ele forma uma célula óssea, formando um tecido ósseo. E eles vão formar, por sua vez, órgãos, que é, no caso, o músculo, o osso, assim por dizer, que é formado por um conjunto de vários tecidos diferentes. Gente, olha mais uma vez o enunciado da questão. Ele te dá o tecido, depois do tecido, hierarquicamente, quem é o nosso próximo nível? Um órgão. Aí, prof, músculo é órgão? Sim. Olhe bem nos meus olhos agora. Músculo é órgão. Osso é órgão. Certo? Músculo é formado de tecido nervoso, ele também é formado por tecido epitelial, ele é formado por vários outros tecidos. Osso, a mesma coisa, osso dói, osso sangra. Então, no osso, tu não tem só osso, você também tem outras estruturas, formando, olha só, formando um indivíduo. É por isso, gente, que nessa questão 1 da UEA, a resposta não poderia ser outra, que não seja, claro, a organização de células, tecidos, órgãos e sistema na letra B de bola. Sacou a parada, meu irmão? Então, analisando as nossas questões, não poderia ser outra, porque a questão é muito clara. Ela fala dessa organização. Então, há organelas. Se nem tem organela ali, cara, sistemas de aves e mamíferos, por acaso tem a galinha na tela? Não tem! Então, não pira, meu irmão.
Organização de célula, tecido, órgão e sistema é isso. Vamos para a próxima questão. Analise comigo, gente, a anatomia dessa célula, né? Ele coloca para você, olha que moleza, o cara te deu no enunciado da questão toda a identificação anatômica. Ó, dendrito, núcleo, corpo celular, célula de Schwann, mielina, axônio, nódulo de Ranvier, terminação do axônio. O cara te deu tudo isso e ele vai perguntar para você agora. Veja, as células de Schwann, nos nódulos de Ranvier, não são estruturas obrigatórias dos neurônios e estão relacionadas ao aumento da velocidade de propagação do impulso nervoso. Gente, aqui o que ele está falando para a gente, tá? É um clássico. Nem todo neurônio vai ter a presença da bainha de mielina, isso é fato. Existem neurônios mielinizados e neurônios não mielinizados, isso não é obrigatório. Mas aquele neurônio que tem mielina, a velocidade de propagação do impulso, ela é indiscutivelmente maior em relação a um neurônio que não é mielinizado, certo? Sobre essas estruturas pode-se afirmar que, vamos às alternativas, letra A. As células Schwann produzem ATP em grande quantidade, o que potencializa a condução do impulso nervoso. Letra B. As células de Schwann impedem o retorno do impulso para o corpo celular, o que atrasaria a sua condução. Vamos à letra C. A presença dos nódulos de Ranvier proporciona pequenos saltos do impulso nervoso ao longo do axônio. Letra D. Os nódulos de Ranvier secretam neurotransmissores responsáveis por estimular o maior número de células nervosas. E a letra E, que diz que as células Schwann realizam com mais eficiência o bombeamento de íons responsáveis pelo potencial de ação. Muito bem. Nós vamos analisar, certo, aqui, primeiramente, a estrutura do nosso neurônio. Vamos analisar a estrutura do nosso neurônio, a anatomia do neurônio na tela, gente. Vamos analisar a função de cada um. Primeira coisa básica, gente. Primeira coisa básica. O sentido do impulso. Primeira coisa que você sempre deve lembrar e jamais esquecer. O sentido do impulso sempre dendrito, corpo celular, certo? E axônio. Gente, primeira coisa básica, sentido. Primeiro dendrito, segundo, corpo celular e terceiro, axônio. O impulso, gente, ele é unidirecional, tá? Unidirecional, e ele segue sempre essa sequência. Dendrito, corpo celular, axônio. Passou por outro neurônio, dendrito, corpo celular, axônio. Passou por outro neurônio, dendrito, corpo celular, axônio. Passou por outro neurônio, dendrito, corpo celular, axônio. Sempre, tudo bem? Esse é o sentido do impulso. Outras coisas importantes que a gente também não pode deixar passar. Função de cada um. Vamos lá, a primeira. Dendrito. Dendrito, gente, é onde começa. É o início do impulso. Segunda coisa, o dendrito é onde você vai achar receptores dos neurotransmissores. Receptor de neurotransmissor está no dendrito. É o local que vai receber o impulso. Então, os neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, endorfina, serotonina, tudo isso quem recebe é o dendrito. Tudo bem? Passou, impulso para corpo celular vai ter muita mitocôndria, porque o gasto energético na transmissão do impulso por transporte ativo será muito grande. Então eu preciso ter mitocôndria para fornecer a energia que eu vou gastar transmitindo o impulso. Então veja que a transmissão do impulso nervoso gasta muita energia, tanta energia quanto os músculos. Pensar gasta energia. É por isso que raciocinar dá fome.
Passa lá 5 horas fazendo prova do vestibular. Tu sai de lá como? Cansado, exausto, com fome, porque o gasto energético é alto. Por isso que antes de você estudar, você tem que estar bem alimentado para fornecer energia para os teus neurônios funcionarem, cara. Terceiro, passou para o axônio. Quando o impulso passa para o axônio, ele vai ter uma célula que vai enrolar no axônio, chamada célula de Schwann. Ela vai produzir uma substância chamada mielina, que é um isolante térmico e elétrico, que vai proporcionar um aumento da velocidade do impulso. Entre uma bainha e outra bainha, tu tem uma região aqui, ó, que não tem bainha. O nome dessa região é nódulo de Ranvier. Nesse ponto, os elétrons pulam entre nódulos, aumentando a velocidade do impulso e alcançando, gente, incríveis 720 quilômetros por hora ou 200 metros por segundo. Essa é a velocidade do impulso. Então, a velocidade do impulso nervoso é essa. Até esse impulso chegar nas terminações do axônio. Na terminação do axônio, você vai ter a secreção de neurotransmissores. Então, o receptor de neurotransmissor está no dendrito e a secreção desse neurotransmissor é feita aqui, ó, na terminação do axônio, que a gente também chama de telodendro. Certo? Então, gente, muito importante isso sobre a anatomia e fisiologia que a gente tem do neurônio aqui. Beleza aí, galera? Muito bem. Ó, temos uma pergunta aqui de alguém. Quem é você, moleque? Pergunta aí. E aí, brabo? É verdade que quando uma pessoa usa uma substância química por muito tempo, ela perde efeito? Por quê? Cara, ótima pergunta, moleque. Bicho, lá no Coroado, era assim, ó, a gente tomava um cafezinho, a gente ficava ligadão, cara, ligadão. Meu irmão, hoje, se eu tomar uns 10 expressos, eu não fico nem com metade da mesma pilha que eu ficava antigamente. Verdade, cara. Isso porque a cafeína que está no café estimula os transmissores de adrenalina. Isso faz com que o receptor, com o tempo, seja danificado. E a quantidade de receptor ficando menor, a gente acaba perdendo um pouco da sensibilidade dessa substância, sendo necessário doses cada vez maiores para você ter aquele efeito. Assim como funciona com café, também funciona para outras substâncias químicas, drogas lícitas, ilícitas e até aquele remedinho para dor de cabeça. Chamamos isso de down regulation. Beleza, meu brode? E é isso. Bora responder a nossa pergunta então. Veja só. Resolução. As células de Schwann, então, produzem ATP em grande quantidade? Não, ela produz a mielina. B. As células de Schwann impedem o retorno do impulso? Gente, isso não vai acontecer, ele acelera. Ela produz a mielina para acelerar o impulso. E a nossa resposta, claro, letra C. A presença dos nódulos de Ranvier proporciona pequenos saltos do impulso nervoso ao longo do axônio. Sim, né, galera? É o que a gente viu. À medida que ele vai saltando, ele vai ganhando velocidade e ele vai acelerando a propagação do impulso. Nódulo de Ranvier secreta neurotransmissor? Não. Quem secreta é a terminação. Célula de Schwann realiza com mais eficiência o bombeamento de íon? Nada a ver também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para mais aulas, siga nas redes sociais o Preveste UEA e também segue o Brabo. Valeu, galera, até a próxima!